abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Recebo que tudo está bem aí na sua vida. Recebo que hoje seja o melhor dia, que tudo te vai bem. Mesmo que as coisas não pareçam estar bem, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E nós entendemos que eu confesso que você é um que ama o Senhor. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Nosso nome, Neilton Cardoso. Participamos, fazemos parte aqui da Igreja de Cristo em Graça, cujo pastor é Cristo Jesus mesmo. Uma coisa até justa, não é isso? Se foi ele que comprou a igreja, se foi ele que pagou o preço pela igreja, é justo que ele seja o pastor da igreja, o único pastor. Nós não somos pastores, nós apenas somos colaboradores e falamos o que tem chegado aqui à nossa mente, esclarecida pelo próprio Deus, através do Evangelho da graça de Deus. E veja bem, Deus não nos fez nenhuma revelação. Chegou durante a noite, durante uma reunião, durante um culto e nos revelou alguma coisa. Não, abençoados. Isso não acontece no pacto da graça de Deus. O que tinha para ser revelado, Deus já revelou ao apóstolo Paulo e ele escreveu em 14 cartas. Não espere que Deus te revele alguma coisa, porque então ele seria infiel com o apóstolo Paulo, que por ter levado ele ao paraíso e depois não revelar a outro, não revelou tudo ao apóstolo Paulo. Então, abençoados, para nós é uma honra muito grande, uma saudação. Gostaria de pedir a você que você participe conosco também, compartilhando a mensagem. Você que está nos vendo aí ao vivo, você que está nos vendo através dessa gravação pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, não sei de que maneira, mas importante é que a palavra corra e seja glorificada. Para isso, eu peço a você que participe aí, se essa palavra está te fazendo bem, se você está entendendo o que está ouvindo, porque o pacto da graça, o amor de Deus na nossa vida, não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós cremos, é pelo que nós entendemos. Se você está entendendo, está te fazendo bem, participe para que a palavra corra, seja glorificada e alcance a outras pessoas. Vai aqui uma saudação nossa aos colaboradores que participam para que essa palavra corra e seja glorificada. Digo o abençoado Márcio Ferreira, que trabalha, que participa para que a palavra corra, ou abençoado Orlando Alves, ou a abençoada Vanilda Lima, que também trabalham, que gastam o seu tempo para que a palavra seja divulgada, para que outros também ouçam dessa palavra e se livrem do sistema religioso. O nosso trabalho aqui, abençoado, não é salvar a vida de ninguém, porque quanto à salvação eterna, o próprio Deus já tratou disso. Mas é necessário uma salvação diária, ser salvo da religião, das mentiras da religião, que estão aprisionando os nossos irmãos. Quando nós estávamos presos lá, veio alguém e nos falou, Deus iluminou nossos olhos e nós fomos livres da religião. Da mesma maneira, nós trabalhamos para que isso aconteça na vida de outros irmãos. Então compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube, que também é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Então vamos aqui falar aqui um assunto bem importante, que é o tema que nós anunciamos nesses 2 dias, que diz o seguinte, está aqui: faladores vãos, principalmente, mas não somente os da circuncisão. Vamos repetir. Faladores vãos, aquele que fala e o resultado não dá em nada e mente muitas das vezes, não é isso? Faladores vãos, principalmente, mas não somente os da circuncisão, não é isso? E vamos ver aonde que Paulo falou a respeito desse assunto, que se encontra aqui, Tito, a carta que ele escreveu a Tito, no capítulo 1, no versículo 10. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel, anote, acompanhe, para depois você falar que nós estamos errados. Não é isso? Porque se você falar que eu estou errado sem conferir o que está escrito, aí não tem graça, aí você vai perder a sua razão. Mas confira, se nós estivermos falando diferente do Evangelho da Graça, aí sim, aí você tem toda a liberdade de falar que nós estamos errados. Então, vamos ler aqui, Tito capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó:
Por quê? Palavras do apóstolo Paulo. Porque há muitos desordenados, muitos insubordinados, muitos faladores, muitos vãos e enganadores. Aí o apóstolo Paulo termina aqui dizendo quem são esses. Principalmente os da circuncisão. Preste bem atenção nessa palavra que ele disse. Principalmente, não é isso? Veja bem, abençoados, é bom nós esclarecermos, talvez você até já saiba, mas os da circuncisão, quando o apóstolo Paulo usa esse termo, quando nós falamos os da circuncisão, estamos falando daqueles abençoados que falam a lei de Moisés. Estamos falando daqueles abençoados que pregam, que ensinam a lei de Moisés, os 613 mandamentos, daqueles que usam, usam aí os púlpitos da igreja, que usam a internet, que usam microfones para anunciar, para pregar a lei de Moisés. Uma lei que traz um véu, que não traz entendimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que toda vez, veja bem, toda vez que alguém lê, toda vez que ensina a lei de Moisés, toda vez que alguém prega essa palavra da lei de Moisés, provoca um véu no entendimento do abençoado e deixa o abençoado sem entender o evangelho. O véu da lei de Moisés, faladores vãos que ensinam mentiras para a igreja. Porque hoje a lei de Moisés, abençoado, ela não funciona, ela não serve para a igreja de Cristo. Ela se tornou uma mentira. Por quê? Na cruz, veja bem, na cruz, Cristo acabou com a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos esse verso aqui, vamos falar outras vezes. Cristo aboliu, Cristo cumpriu, Cristo deu fim à lei de Moisés. Está escrito, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele deu fim à lei de Moisés. Então hoje não se deve, não se pode, não é isso? Ensinar, pregar lei de Moisés, tipo batismo nas águas, tipo Santa Ceia, dízimos, subir a monte, fazer campanha, jejum e coisas desse tipo que são bem comuns nos lugares chamados igreja evangélica. Então o apóstolo Paulo diz que Cristo é o fim da lei e esses mandamentos, 613 mandamentos, terminaram. Então ele diz aqui, ó, principalmente os que pregam circuncisão são faladores vãos. Mas veja bem que o apóstolo Paulo, ele não disse somente os da circuncisão. É isso que nós vamos falar nessa manhã, nesses minutos aqui que nos foi dado para falar, e gostaria de compartilhar com você esse assunto. Ele não disse aqui, ó, somente os da circuncisão, mas ele disse principalmente os da circuncisão. Ele disse também os da circuncisão, dando a entender, veja bem, pensem comigo, veja se eu estou pensando certo, não é isso? Estou raciocinando certo. Dando a entender que haviam outros faladores vãos. Quando ele diz, principalmente os da circuncisão, dando a entender que haviam outros. Vamos ver aqui, ó, no livro de Atos, no capítulo 20, nós sempre lemos esse verso aqui, Atos capítulo 20, o versículo é o 30, ele falando sobre esses outros faladores vãos, 20 e 30, que ele diz assim, e dentre vós mesmo, dentro da igreja, se levantarão homens, olha, não é demônio, não está tratando aqui de outra coisa, mas de homens que falarão, usarão o microfone, usarão a internet, vão usar o Facebook, vão entrar na sua casa, falarão coisas perversas, para quê? Para atraírem os discípulos após si. Então o apóstolo Paulo que está dizendo, está falando a Tito, que faladores vãos também são aqueles que pregam a graça, que supostamente pregam a graça, que haviam dois evangelhos, não é isso? O apóstolo Paulo, ele aqui fala de dois evangelhos, porque ele está dizendo aqui que homens que se levantariam da igreja da graça, a igreja que pregava o evangelho da graça, que Paulo ensina aqui dois evangelhos, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. Então ele disse
que se levantarão do meio da igreja, das igrejas que pregam o evangelho da incircuncisão, das igrejas do tempo dele, que pregavam o evangelho da graça. É isso que ele está falando. Não somente, ou principalmente, os da circuncisão, mas também, ele disse aqui, escrevendo aqui nesse texto que Lucas escreveu na carta, no livro de Atos, um diálogo que ele teve com Paulo, que se levantariam do meio da igreja dele, da igreja da graça, da igreja que pregava o evangelho da incircuncisão, homens maus e perversos que pregariam outro evangelho. Por isso que ele disse aqui a Tito, ó, principalmente os da circuncisão, mas não só esses, haveriam outros também que conheciam o evangelho da graça. Paulo sempre falou desses homens. Paulo não guardou segredo a respeito desses homens. Em alguns casos, ele citou até alguns nomes. Né? Nós aqui, por uma questão particular, aqui nós não falamos, não citamos nomes de ninguém. Né? Isso, apenas a doutrina. Porque a nossa luta aqui, abençoados, não é contra a carne e contra a sangue de ninguém, mas contra essa doutrina mentirosa que Paulo aqui denuncia, e nós fazemos vozes aqui com o apóstolo Paulo. Paulo sempre falou desses homens na segunda carta que ele escreveu a Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse que orava pela igreja para que Deus livrasse a igreja desses homens maus e perversos, homens que estavam mudando o evangelho da graça de Deus, homens maus e perversos que não participavam dessa fé, homens que não tinham essa fé. Lá, primeira carta de Paulo, veja bem, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, vamos ver aqui, vamos avançar aqui um pouquinho, no capítulo 6, no versículo 3, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, versículo 3, ele fala também a respeito desses homens, e vamos aqui, começar aqui a denunciar quem são esses homens, que também, não somente o apóstolo os da circuncisão, mas também outros homens, que diz assim, ó, 1 Timóteo 6,3. Se alguém, olha só, se alguém ensina outra doutrina, porque o apóstolo Paulo pregava a graça, outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor, se não conforma quando nós falamos assim, ó, você é um abençoado, você é santo, você é um predestinado, quando esse não se conforma com essa palavra, então ele diz aqui, de Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo a graça, esse tal é soberbo e nada sabe. Veja bem, abençoados, olha, outra doutrina, quando nós aqui falamos outra doutrina, quando o apóstolo Paulo usa esse termo, é qualquer ensino diferente da graça do evangelho de Deus. Qualquer coisa que você ouça, veja bem, qualquer coisa que você ouça, que não está de acordo com as 14 cartas do apóstolo Paulo, é outra doutrina. Não serve para nós, não serve para os filhos de Deus. Outra doutrina, porque lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7, nós já falamos aqui várias vezes, não é isso? São dois evangelhos, o evangelho da graça, o evangelho da lei, o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, o evangelho da incircuncisão que foi dado ao apóstolo Paulo, que serve para nós. Agora, por que o de Paulo é o que serve para nós, o de Pedro não serve? Porque o de Pedro era para quem estava antes da cruz. Era a lei de Moisés que teve fim ali na cruz. Nós que estamos depois da cruz, o evangelho é o evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Por isso que esse evangelho é que serve para nós, não é o de Pedro. Não temos nada contra o apóstolo Pedro, nada, absolutamente nada. Mas o evangelho que ele ensinava, que foi confiado a ele por Deus, acabou na cruz. E para nós, Deus levantou o apóstolo Paulo. É bem simples isso, abençoados. Muitas pessoas nos acusam, olha, vocês não gostam dos apóstolos, vocês não gostam de Pedro. Não é isso, abençoados. Temos até uma admiração por esses homens. Mas o que eles ensinavam, a doutrina deles, para nós é uma outra doutrina. E não serve. A nossa doutrina que nos foi confiada é a doutrina da graça, da incircuncisão, que foi revelada ao apóstolo Paulo. Romanos capítulo 11, versículo 6, anote depois você confira, o apóstolo Paulo diz que de outra maneira, se misturar com outras coisas,
a graça deixa de ser graça. A graça é uma coisa assim muito sensível. Se você pingar lá uma gotinha de fermento, deixou de ser graça, não serve. É outra doutrina. Para nós é 100% a graça de Deus. Por isso que nós não gostamos, nós não aturamos outra doutrina, porque não serve, não vai nos fazer bem, abençoado. Nós vivemos 100% a graça de Deus. Dois evangelhos, veja, nós falamos aqui de dois evangelhos, o da lei e da graça. O da lei foi antes da cruz, que era para os judeus, e depois da cruz veio a graça de Deus, que é para todas as nações. Todas as nações. Romanos capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu a graça para obediência à fé entre todas as nações. A diferença da lei. A lei era só para judeu. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, a graça é também para o povo judeu, porque aquela lei acabou para todas as nações. Diferente disso, abençoados, diferente disso que você está ouvindo aqui, é outra doutrina, é falatório vão, não vai te levar a lugar nenhum, vai apenas te manter cativo na mão de homens maus e perversos. E tem um detalhe, você está na graça. Vamos repetir, você está no pacto da graça, você nasceu, você está vivendo, Deus te colocou depois da cruz. Ele poderia te colocar antes da cruz, mas Ele te guardou e te colocou depois da cruz de Cristo, depois que Ele morreu e ressuscitou. Por isso nós estamos no pacto da graça. A lei de Moisés acabou. Nós sempre falamos isso porque ela está aí, né? Infelizmente, não sei, Deus que sabe de tudo, a lei ainda está aí, andando, trabalhando, mas a lei já acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos repetir aqui mais uma vez. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei ela foi acrescentada durante um tempo na história da humanidade, lá no povo judeu, que foi o povo escolhido por Deus para receber a lei de Moisés, com uma finalidade, com um propósito de Deus. Deus cumpriu o propósito, tirou a lei e estabeleceu mais uma vez a graça de Deus. E para nós os gentios, que nós nunca tivemos lei. Em tempo nenhuma da história, Deus julgou um gentio através da lei. Deus nunca olhou para um gentio e disse, olha, você está em pecado. Não, nunca, porque para nós nunca foi dada a lei de Moisés. O pacto da graça, veja bem, vamos aqui falar do pacto da graça. É um pacto eterno. Veja bem, é para sempre. O pacto da graça é um pacto eterno, desde antes da fundação do mundo. Ele não começou na cruz do Calvário. Na cruz, ele foi estabelecido com a morte de Cristo, e Deus pagou o preço ali pelo que ele tinha estabelecido na cruz, mas começou, a graça de Deus, começou antes da fundação do mundo e é para sempre. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, olha o que ele disse. Veja bem, onde que a graça começou? Que nos salvou, veja, falando de Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então tu já sabe que o negócio aqui é de Deus, santa vocação, não segundo as nossas obras. Não segundo o que eu faço de certo, não o que você fez de errado, não, nada disso. Mas segundo o seu próprio propósito, segundo o propósito de Deus. Deus teve um propósito nisso. E graça, segundo o querer de Deus, e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, quando? Quando ele morreu na cruz, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, quando fiz aquele jejum, quando não, abençoados, antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, que essa graça nos foi dada. Esse pacto é eterno, abençoado. Esse pacto não vai se acabar nunca. A graça nos foi dada antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos. Deus nos colocou, Deus nos deu essa graça. É isso? O Evangelho diz que pela graça fomos salvos, não é isso? Mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Foi imputado em nós desde antes da fundação do mundo. Não vem das obras, eu amo esse verso, não é isso? Efésios capítulo 2, versículo 9. Não vem das obras, para que você, e muito menos eu, me glorie, né? Porque, olha, eu nunca fiz muitas coisas erradas que eu não fiz, nunca fumei, nunca bebi, é isso? Isso não quer dizer nada. Pela graça, para a salvação, não. Para que ninguém se glorie. Isso é um dom que Deus imputou aqui,
no meu espírito e no seu espírito, sem dependência de obras. Foi Ele que quis, foi graça, um favor que nós não merecíamos, mas o seu amor para conosco, Ele fez isso. O pacto da graça, abençoados, é o amor de Deus para os seus filhos. Eu penso, me permita aqui colocar uma opinião minha, eu penso que o que melhor define o que é a graça de Deus é isso, é o amor de Deus pelos seus filhos. O que você quer? Mas veja aqui, ó, Efésios capítulo 1, o versículo 4, ele fala assim, ó, como também, vamos ler aqui mais de uma vez esse verso, né? Como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, que o Evangelho diz que Deus nos elegeu nele para a santidade, para sermos iguais a ele, em amor. A graça de Deus é abençoada. O amor de Deus é a nosso favor. E veja bem, esse amor não vai acabar. Esse amor não vai acabar. É amor. Como é que o amor de Deus vai acabar? Pense, pare aí e pense. Se você entende que a graça acabou, que a graça pode acabar, você está me dizendo que o amor de Deus vai terminar na minha vida, vai terminar na sua vida. Olha o que o profeta lá atrás já disse a esse respeito. Lamentações 3:22. Eu achei esse verso aqui e achei muito interessante e gostaria de ler com a amada de Cristo, que diz assim, ó, as misericórdias, usando aqui o vocabulário lá do profeta, né, que ele não conhecia ainda a graça de Deus, as misericórdias do Senhor de Deus são a causa de não sermos consumidos. A graça de Deus na nossa vida é o motivo, a razão que nós não somos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim, abençoado. As misericórdias de Deus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, não tem fim, nunca. Isso nunca vai acabar, abençoado. É para sempre. O amor de Deus nunca vai se acabar na nossa vida. O profeta já falava dessa maneira. Faladores vãos. Quem diz que a graça vai acabar, que a graça tem fim, o amor de Deus já não é mais, que nós estamos aí igual um navio em alto mar e cada um por si. E não, abençoado, o Evangelho não fala isso. Faladores vãos, principalmente, mas não somente os da circuncisão. É isso que diz o Evangelho, é isso que diz o Evangelho. Faladores vãos, principalmente, diz aqui o apóstolo Paulo, os da circuncisão, mas não somente os da circuncisão, disse o apóstolo Paulo. Filipenses, vamos aqui à carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filipenses. Enquanto você procura aqui, eu gostaria aqui de mandar um abraço ao meu amigo Orlando Alves. Ontem ele fez uma live, mas por motivos aqui, algumas circunstâncias aqui, eu não pude participar, mas um abençoado que também, empresta aqui o meu ouvido para falar quando ele está falando, porque fala de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. Esse eu recomendo para a minha família, o Evangelho da Graça de Deus, falado por esse ministro competente. Meu amigo, meu irmão, que eu amo muito, Orlando Alves, direto lá dos Estados Unidos, falando o amor de Deus, não é isso? Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, resta, irmãos meus, olha o que resta para nós, irmãos meus, que vos alegreis-vos no Senhor, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço, não me canso, olha o que diz o apóstolo Paulo, não me canso de escrever-vos, de falar-vos sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque é segurança para nós, é segurança para vós, falar sempre que somos abençoados, falar que sempre somos predestinados, falarmos que somos sempre santos. Eu fui uma vez chamado a atenção por um irmão, ele disse assim para mim, mas você toda vez fala que é abençoado? Claro, abençoado. Isso é segurança para nós, lembrar a nossa posição em Cristo Jesus, não é isso? O apóstolo Paulo diz que escreve sempre as mesmas coisas, dando a entender uma unidade. Quando ele já fala sempre a mesma coisa, repita sempre as mesmas coisas, dando a entender a humanidade que todos devem falar sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O mesmo que Jesus de Nazaré, uma vez ele falou, não é isso? Quando ele estava já para terminar sua missão aqui nesse corpo de carne, ele anunciou o Espírito da verdade. Veja o que ele diz lá em João, no livro histórico de João, no capítulo 16, no versículo 13. Esse não está assim em linha com o que disse o apóstolo Paulo. João 16, 13. Ele disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade,
quando vier, porque ainda não estava. Ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Olha aqui o tempo aqui do prefixo, é a, não é isso? A verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele disse, Jesus de Nazaré disse que a toda a verdade, que o Espírito da verdade iria conduzir a toda a verdade, dando a entender, abençoado, também a uma unidade, falando sempre o mesmo. Faladores vãos anunciam muitas verdades. Eu tenho ouvido aí muitas verdades sobre o mesmo assunto. Escolhe um assunto e cada um fala uma verdade. Não há unidade. E se não há unidade, não há Espírito da verdade. Porque Jesus de Nazaré foi bem claro, não é isso? Vos guiará a toda a verdade, uma só. Diz o apóstolo Paulo, é para que todos falem a mesma coisa. Não é cada um falar uma coisa diferente. Isso aí não é unidade, isso aí não existe Espírito da verdade. Uma coisa bem interessante, nós vemos que são faladores vãos, que é um refutando o assunto do outro. É um debatendo o tema do outro. Não porque fulano disse que isso não é assim, porque eu penso assim. Abençoado, uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu venho ouvindo, ouvindo a palavra da graça, Deus me deu o privilégio de ser um dos primeiros aqui no Brasil, bem lá atrás, do que uns 20 e tanto, quase 30 anos atrás, que esse evangelho maravilhoso chegou aqui no Brasil, trazido por um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda. Eu tive a oportunidade de ouvir. Uma coisa muito importante que eu aprendi, eu trago isso na minha vida até hoje, é que quem fala a verdade, quem prega o evangelho da graça de Deus, não precisa estar refutando a ninguém, não precisa estar brigando com ninguém, não precisa estar contra ninguém. É apenas falar a verdade, que o Espírito da verdade, o Espírito da graça, trata de mostrar quem é quem. Não tem necessidade de você estar puxando o revólver, não tem necessidade de você estar dizendo que aquele é mentiroso. Não, apenas fale a verdade. Diga o que está escrito no Evangelho da Graça, que o próprio Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade. Se não é Espírito da verdade, abençoado, fica aqui uma pergunta que eu mesmo me fiz e gostaria de fazer para a amada de Cristo. Se não é o Espírito da verdade, de onde que vem esse crescimento? De onde é que vem esse conhecimento, se não está de acordo com o Evangelho da Graça de Deus? Gálatas capítulo 1, vamos aqui à verdade, ao Espírito da verdade. Gálatas capítulo 1, no versículo 6, diz assim, maravilha-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça para outro evangelho. Que nós estamos falando com homens que Paulo disse lá, que se levantariam no meio da igreja. Então conheciam o Evangelho da Graça. Versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem perverter, querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós mesmos, olha, o apóstolo Paulo aqui, ele foi bem ousado, não é isso? Somente com o Espírito da graça para falar assim. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, isso aqui não é qualquer coisa, é um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, além do que Paulo recebeu lá no paraíso e estava anunciando, e nós falamos aqui das 14 cartas, seja o quê? Seja revelação, seja crescimento, seja o quê? Seja conhecimento? Não, abençoado. Diferente do apóstolo Paulo, o evangelho diz que é anátema, é maldição. Se você não sabe o que significa essa palavra, está falando de maldição. Olha, está parecendo com a religião. Eu passei 20 anos da minha vida na religião e o que nós temos visto hoje em dia, nesses conhecimentos aí, está parecendo com a religião. Cada um com a sua própria interpretação. Cada um, não, porque a graça é aqui, não, o povo judeu é aqui, e está parecendo uma nova, com que era visto, com que eu mesmo pregava lá no sistema religioso. A diferença, abençoado, é que não tem lugar físico. Esses não têm lugar físico. Foi trocada pela página no YouTube, pela página na internet, pela página virtual. Olha, eu gostaria aqui mais uma vez de dar uma paradinha aqui, mandar um abraço para uma abençoada que eu amo muito,
amo demais, e pela primeira vez eu estou vendo ela aqui, a minha abençoada Solange. Ô, abençoada, como que eu te amo. Quanto tempo que eu não te vejo, mas você está aqui, mora aqui no meu pensamento, mora aqui no meu coração, uma abençoada que me ajudou muito, devo muito, né, a essa abençoada. Abençoada, um beijo para ti. E como nós estamos aqui falando, a diferença desses abençoados é que não tem igreja física, mas eles usam as redes sociais e ainda diz assim, ó, aqui é minha maneira de pensar. Deus me revelou assim. Aqui, ó, na minha página, eu falo o que eu entendi. Ô, abençoado, se você fala o que você entendeu, não está falando de acordo com o apóstolo Paulo. Se não está falando de acordo com o apóstolo Paulo, você é um falador. Você está em anátema, você está debaixo de maldição. A internet, veja bem, a internet, esse instrumento maravilhoso, é muito bom. Olha, abençoado, como que eu gosto aqui da internet. É um instrumento. Quando nós começamos, até a abençoada Solange estava lá junto comigo nessa época, né, nós começamos, era com a fita cassete de 60 minutos. Não sei se você, até alguns nem conheceram. A gente pegava aquela fitinha, botava lá no gravador manual, falava aqui com o microfone na mão e ficava orando a Deus para a fitinha não embolar lá no gravador, porque senão a gente perdia tudo. E as coisas foram aumentando. Falar assim ao vivo, como eu estou agora aqui, isso nem se pensava, nem se imaginava. Porque quando veio a internet, que essas coisas foram possíveis. A internet é muito bom, mas se falar diferente do Evangelho da Graça, não adianta a internet, não adianta YouTube, não adianta Facebook, não adianta nada. É anátema, é maldição, não é Evangelho. Tem que ser de acordo com o Evangelho da Graça, abençoado. Não adianta você fazer passo, cortar o pescoço da galinha, botar ela na encruzilhada. Não adianta você dar cambalhota, botar um grande equipamento aqui atrás de você, e grande microfone, aquele controle remoto. Não adianta nada disso. Se você não falar de acordo com o Evangelho, você é um falador. Não adianta, é o que diz o Evangelho. Isso não é minha opinião, não é porque eu gosto assim, não é porque eu quero assim. É o que diz o Evangelho. Você pode até xingar a minha mãe, como um abençoado já xingou a minha mãezinha, né? Falei para ela riu demais, né? Olhou para ela segundo a carne é até coisa pior, não é isso? Mas não adianta você fazer isso, porque não vai mudar a verdade de Deus, não vai mudar o Evangelho da graça de Deus. Na religião, veja bem, veja aqui alguma coisa que nós postamos essa semana, para anunciar, foi até o abençoado Márcio, nisso, que postou esse trabalho maravilhoso que ele faz. Ele postou o seguinte: na religião não adianta você ler a Bíblia toda, porque eu li a Bíblia no ano, tinha um cursinho lá onde eu participava, para ler a Bíblia durante o ano, começava no dia 1º de janeiro e até o dia 31 de dezembro, eu li a Bíblia toda. Mas não adianta você ler a Bíblia toda lá na religião, porque o entendimento tem que ser o deles, lá da religião. O entendimento é de acordo com o deles, não é o que você lê, não é o que está escrito. Quer ver só? Deixa aqui dar um exemplo de alguma coisa que eu lia lá. Vamos voltar aqui a Efésios capítulo 1, vamos ler aqui mais uma vez. Eu li esses 3 versos aqui por quase 35 anos lá na religião. Lá todo mundo lê esse verso. Mas veja bem, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, estamos aqui falando do próprio Deus, não é isso? Nos abençoou, não é que vai abençoar, abençoou, olha a terminação do verbo, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, uma posição em Cristo. Você é abençoado, isso é uma posição, isso não é uma situação, isso é uma posição. Pode chover, pode fazer sol, o dia pode estar nublado, pode ventar do jeito que for, mas você é abençoado, porque essa é a posição que Cristo te colocou. E o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5, e nos predestinou, está escrito predestinou na sua Bíblia? Na minha está. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu jeito, segundo a maneira que Ele quis, da maneira que deu na sua santa vontade. Então, abençoados, olha o que nós lemos aqui, nesses 3 versos. Abençoado com todas as bênçãos, eleito por Deus, predestinado por Deus, tudo segundo o querer de Deus.
Foi isso que nós lemos aqui, tudo segundo o querer de Deus. Lendo aqui muitas vezes na religião, quantas vezes eu li esses versos na religião? Uma certa vez, lá na religião, na escola dominical, durante 3 meses, foram 3 meses diretos, foram 12 aulas, 12 domingos, não é isso? 12 domingos, 12 aulas. Falando a respeito de predestinação. E qual foi a conclusão que se chegou? Qual foi a conclusão que a religião ensina a respeito desses versos? A religião ensina que é por livre-arbítrio. Diz que o homem pode querer ou não querer ser predestinado. Então não adianta você ler a Bíblia toda na religião, que eles não vão falar, não vão explicar o que realmente está escrito. Vão mudar o sentido das palavras, faladores vãos, mudam o que está escrito, mudam o sentido. Eles dizem que o português, que o aramaico, que o grego, que o dialeto lá da China, não sei o quê, e dizem que é por livre-arbítrio. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa bem clara, se você não conhece aqui a nossa posição, deixa eu te falar o que realmente está acontecendo. Nós somos predestinados, sim, predestinados por Deus, desde antes da fundação do mundo. Isso não aconteceu ontem, não aconteceu a semana passada, não aconteceu o dia que você levantou a sua mão para aceitar Jesus. Não, abençoados. Isso aconteceu desde antes da fundação do mundo. E mais, hein? Veja bem, diferente disso, predestinado antes da fundação do mundo, é anátema, é falácia. Diferente disso, é uma falácia. Faladores vãos, faladores que mentem, que querem transtornar o evangelho da graça de Deus. São faladores vãos. 2 Timóteo, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Nosso tempo já está aqui. Eu fui avisado aqui que o nosso tempo está se esgotando. Tem mais um assunto aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. No capítulo 1, versículo 13. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim, olha só o que ele diz. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim... Quem foi que escreveu isso aqui? O apóstolo Paulo. Que de mim, Paulo, falando para Timóteo, ouvistes, que você tem ouvido. Olha, Timóteo, você guarda o modelo de tudo que eu estou te falando, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Abençoados, olha, nós lemos esse versículo aqui para te falar que o pacto da graça tem um modelo. O pacto da graça ele tem um modelo. Tem um apóstolo, foi Paulo. Tem um fundamento, que é Cristo Jesus o ressuscitado. E tem o evangelho, que é o evangelho da incircuncisão. E veja bem, se você, olha só o que nós vamos te falar, se você sai desse modelo, se você sai das 14 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, você estará à mercê desses faladores vãos. Se você sai de Romanos até Hebreus, você vai pautar a sua vida, a sua conduta, diferente do que está escrito por Paulo, que foi revelado por Paulo lá no paraíso. Você vai se meter debaixo de um sistema da lei, ou pior, você vai se meter debaixo de um sistema da graça, que vão te ensinar que não tem mais graça, não tem mais predestinação, e eu acho que até nem mais Deus existe, segundo se continuar crescendo, esse tal crescimento que está tendo aí, eu acho que nem mais Deus vai haver. Então, abençoados, se submeta a sua mente, o seu tempo, o seu ouvido, ao Evangelho da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Então, o apóstolo Paulo disse que esses são faladores vãos, principalmente os da circuncisão, mas não somente os da circuncisão, também daqueles que dizem que pregam a graça. Olha, nós já falamos aqui outras vezes, porque é uma graça sem modelo. Paulo deixa bem claro que a graça tem um modelo, mas alguns pregam essa graça sem esse modelo, sem esse padrão. Existe um padrão, a graça tem um padrão, tem que ser de acordo aqui, não pode misturar uma vírgula. Se botar uma vírgulazinha diferente, já não é mais graça. Quanto mais mudar a ideia, no sentido aqui todo, não cabe, isso não cabe. E diz mais, também daqueles que dizem pregar a graça, são faladores vãos. Dizem que pregam, mas
não tem modelo. Olha, Colossenses capítulo 2, já estamos aqui terminando Colossenses. Volte aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Para nós que queremos esse modelo, para nós que submetemos aqui a nossa mente ao Evangelho da Graça e da Verdade. Versículo 8, Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém, abençoado, não adianta ser muito inteligente, não adianta ter cursos superiores, não adianta estar em outro país, não adianta ter milhões de seguidores. Ninguém vos faça presa sua. Se não falar de acordo com o Evangelho da Graça de Deus, não serve. Por meio de quê? De filosofias vãs sutileza, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Vão usar de tudo, menos o Evangelho da Graça de Deus, que é segundo a Cristo. Abençoados, deixa eu te falar aqui, deixa eu te falar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi na liberdade que Cristo nos colocou. Assim como nós temos uma posição de abençoados com todas as bênçãos, a nossa posição quanto a esse assunto é uma posição de livre. Nós somos livres. Você não pode ser refém de nenhum ensino diferente da graça de Deus. Porque a graça, esse modelo, ela não te prende. Muito pelo contrário, ela te solta. Você é livre, você tem liberdade de fazer todas as coisas. Não se prenda a essas pessoas que dizem que você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Olha, abençoados, você é livre, sabendo que tudo que você planta, você vai colher. Essa é a verdade do Evangelho. Mas livre para fazer, você é. Olha, e a respeito desses faladores vãos, veja o que Paulo diz aqui a Tito. Volte aqui a Tito. Tito, capítulo 1. O que Paulo fala a respeito desses faladores vãos, não é isso? Tanto da circuncisão como da incircuncisão, que são faladores vãos. Diz assim, Tito capítulo 1, versículo 11. Aos quais, veja bem, aos faladores vãos, aos quais convém, seria bom, né, abençoado? Seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso aqui, tapar a boca desses homens que transtornam casas inteiras, que transtornam mentes inteiras, abençoados que estão à beira do suicídio, não sabe para que lado andam, e procurando o que convém, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. O que é que não convém? Tudo que é diferente da graça de Deus, abençoado. Tudo que é diferente do Evangelho, tudo que é diferente de Romanos até Hebreus, não convém para nós, não convém. Vai transtornar a mente. Veja, você vê por aí, se você procurar esses hospitais psiquiátricos aí, você vai encontrar muitos, acho que a maioria são de pessoas chamadas de crentes, que estiveram em igreja, que aceitaram a Jesus, são filhos de pastores, filhos disso, filhos daquilo, e de repente entra aí numa crise aí mental. Por quê? Transtornaram a mente com coisas que não convêm, diferente do Evangelho. Se você entende a tua posição em Cristo, abençoado, se você entende que é um abençoado, se você entende que é santo, se você entende que é perfeito, e tudo não de você, tudo de Deus, foi Deus que imputou tudo em você, Ele que pagou o preço, abençoado, você vai viver muito bem. Pode vir a dificuldade que vem, pode vir tudo, pode balançar tudo, mas você vai se manter firme porque você conhece a tua posição. A tua mente nunca vai ser transtornada, de maneira nenhuma vão transtornar a sua mente. Se você, abençoado, olha só, se você sai desse modelo, você vai estar à mercê desses homens, abençoado. Não saia. Necessário é tapar-lhes a boca, não somente os da circuncisão, mas também desses que andam aí dizendo que pregam a circuncisão. Tapar a boca desses. De que maneira? Falando a verdade, abençoado. Falando da graça. É a única maneira que nós podemos tapar a boca desses, é falando a verdade. Eu sei que o poder bélico desses abençoados é tremendo. Os da circuncisão são donos de grandes catedrais, né? Eles têm prédios luxuosos, são donos de televisão, de sistema de televisão, são donos de rádio, têm fazendas, não sei quantas mil cabeças de gado, e tem um poder financeiro aqui que não dá nem para calcular, o governo nem consegue calcular.
Mas o detalhe é que eles falam mentira. E contra a mentira, abençoado, só a verdade. E a verdade é o evangelho da graça de Deus. E o apóstolo Paulo nos chama a falar, a pregar a verdade para tapar a boca desses. Olha, concluímos aqui, vamos concluir. Nosso tempo aqui esgotou, a sirene tocou. Né? Segunda carta de Paulo a Corinto, volte lá a Corinto, que Paulo escreveu. Olha, no capítulo 13, 2 Corinto, capítulo 13, no versículo 8. Olha, a única coisa que o dinheiro não compra é a verdade. Você pode se meter com a mentira, com muito dinheiro, mas a verdade, dinheiro não compra. Uma hora, a verdade vai aparecer. Não adianta. Olha, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada, olha o que diz o apóstolo Paulo, porque nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não se meta com esses faladores. Nós somos a favor da verdade. E se você é pela verdade, você é da graça de Deus. Você é do evangelho da graça de Deus. A verdade não é o que eu penso. E isso aí, abençoados, que é uma coisa bem tremenda. A verdade não é o que eu penso, não é o que eu acho. E mais, hein? Não é o que nem o que Deus pode te revelar. Não, porque essa noite eu orei a noite toda e Deus me revelou, Deus me fez uma revelação. Olha, isso não é verdade. Nem que Deus te revele, abençoado. Por quê? O que tinha de ser revelado, ele já revelou ao apóstolo Paulo. Se Deus te revelar alguma coisa hoje, você está se metendo debaixo de um poder enganoso e você vai se dar mal. A verdade estava, veja bem, estava oculta desde os tempos eternos. E já foi, não é que vai não, hein? Já foi revelada através do apóstolo Paulo. Deus teve o trabalho de pegar Paulo aqui na terra, nesse reino, levou até o paraíso e a Paulo revelou tudo que era necessário para os nossos 100 anos aqui de vida aqui nesse reino. Então não é necessário que Deus faça nenhuma revelação. Tudo que é necessário já está escrito aqui, foi revelado pelo apóstolo Paulo. O evangelho da nossa salvação, abençoado. O evangelho que nos salva aqui nesse mundo. Está aqui, ó, de Romanos até Hebreus. Cuidado com os faladores de vãos, confira tudo aí na Bíblia, confira tudo aí no evangelho, vê se está de acordo com a verdade da graça de Deus. Se tiver diferente, é falador e falador vão. Abençoados, recebo que essa semana seja uma ótima semana para você. Recebo que tudo te vai bem, que Deus mesmo já iluminou os olhos do seu entendimento e você seja bem feliz com essa palavra. Compartilhe a mensagem para que outros possam ouvir. Te peço aí que você participe conosco. Se você não tem essa vergonha de falar diante de uma câmera para as pessoas, compartilhe a mensagem. Porque o importante, abençoado, é que nós estamos falando. Não sou eu aqui, eu sou exatamente igual a você. Porque o Espírito que está em mim, aqui, é o mesmo que está em você. O sangue que te comprou, que pagou o preço lá por você, foi exatamente o mesmo que pagou por mim. Não temos diferença nenhuma. Apenas Deus me deu a oportunidade de estar aqui falando. E espero que você também tenha essa oportunidade, que se levante e também fale a respeito do Evangelho e da graça de Deus. Por enquanto, compartilhe aí a mensagem e fale a outros. Melhor semana para você. Estaremos de volta aqui, com certeza, que Deus assim nos autorizar, não é isso? Nós recebemos que autorize, na próxima semana, falando a respeito da graça de Deus. E fique atento aí aos faladores vãos, aquele que você está ouvindo. Eu recomendo, vou tomar aquela liberdade de falar, que quem fala a verdade merece honra. Eu recomendo aqui o abençoado Orlando Alves, a abençoada Vanilda Lima, e tem outros aí que no momento a minha mente não computou, mas esses eu recomendo. Abençoados com todas as bênçãos.